Olá, internet! Que alegria estar aqui hoje debutando no CamexCast. É isso? CamexCast, o podcast da Camex. Isso aí. A gente fala aqui de vários assuntos, de personalidades, da área de comércio exterior, de logística. E é um prazer estar aqui hoje. É um privilégio, uma honra e uma responsabilidade muito grande estar aqui substituindo o Denis Matos nessa mesa. Muito obrigado, meu amigo Vladimir, pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu sou Emerson Reis, eu sou diretor comercial do My Village e hoje a gente vai bater um papo bacana com um cara que o Brasil inteiro, de alguma forma, conhece. É difícil hoje alguém que já não tenha tido algum tipo de relacionamento com esse cara, né? Hoje a gente vai receber com muita satisfação Felipe Armel, diretor de logística do iFood. É isso, Vlad? Corretíssimo. Cara, o cara da parte de planejamento estratégico, o cara tem um currículo absurdo, grande demais. E a gente vai trazer ele para falar disso. A gente vai trazer ele para falar do currículo dele, para falar das experiências dele. E aí para a gente se enveredar por dentro dessa história de logística do iFood. O Brasil inteiro já conhece o iFood. O iFood dispensa a apresentação. Mas hoje a gente vai conhecer o homem por trás da logística do iFood. Então, Felipe, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação e, por favor, se apresente, conte para os nossos amigos, para os nossos seguidores, quem é o Felipe por trás da logística do iFood. Muito obrigado, muito bem-vindo. Oi, pessoal. Emerson, Vladimir, muito boa tarde. Tô até desconcertado aí com essa apresentação aí, viu? Tudo verdade. Muito prazer todos os amigos da Camex que estão presentes, né? Eu sou o Felipe, sou o diretor de logística do iFood, voltado para restaurantes, né? Que é responsável por 90% aí dos negócios do iFood. Mas no fim do dia eu sou o pai da Giovana, uma menina muito doce de 13 anos, né? Sou formado em engenharia química pela Faculdade Oswaldo Cruz, né? MBA em estratégias corporativas pela BSC. Apaixonado por música, eu toco violão e guitarra desde os 16 anos, faço aula de canto, construo e piloto drones de final de semana, é o meu hobby favorito. Bacana. Né? Passei por um período enorme aí de... Como é que fala quando você não pratica exercício? Você é sedentário? Sedentarismo. Sedentarismo. A gente já começou. Mas eu não me orgulho disso. Me identifico, Felipe, me identifico. Não me orgulho muito disso, não. Eu comprei uma bicicleta daquelas que o pedal ajuda, elétrica. E comecei a fazer recentemente uns exercícios aí para poder melhorar a saúde, porque... Voltar um passo da moto, né? Porque o médico... Vem pro mundo do motor, compra uma moto que você vai ser mais feliz. A logística é mais facilitada. No fim do dia é importante fazer sim. A saúde está cobrando nessa altura da vida, né? Gosto muito de ler livros sobre negócios, né? Muito importante nos dias de hoje manter a atividade. Esse sou eu, por trás do iFood. Uma pessoa normal como todas as outras. Mas que com certeza tem atribuições aí que ninguém imagina, né, bicho? Você deve ter aí atribuições na parte de logística. Conta pra gente aí um pouco dessas principais atribuições e das habilidades necessárias, né? Como é que você desenvolveu essas habilidades, essas competências? Para tocar a logística de um troço como o iFood, né? Do tamanho que é o iFood hoje. Tá certo. Bom... Para você trabalhar no iFood, assim, acho que uma das principais características que uma pessoa precisa ter é a habilidade do problem solving, né? A capacidade de você resolver problemas de uma forma muito simples e muito rápida, com bastante priorização, e a mentalidade analítica, assim, isso é muito importante. Sem o qual é quase impossível trabalhar, né, dentro do iFood, assim, porque o volume de dados é muito grande, a quantidade de problemas é enorme, e se a gente não conseguir olhar o que priorizar e o que atacar primeiro, e atacar de uma forma muito rápida e muito certeira, você fica perdido, assim. Então,
é muito difícil, né? E tem que ser muito, como é que eu posso dizer, ambidestro, né? A gente chama isso de mentalidade ambidestra, que ao mesmo tempo que você é capaz de trabalhar muito rapidamente, de uma forma muito inovadora e constantemente ser capaz de suplantar você mesmo e os seus padrões, mudar e questionar toda vez e rapidamente o status quo, você precisa ser capaz de ter padrões rígidos de controle, né, e governança, e isso conflita o tempo todo dentro do seu dia a dia, né? E você precisa saber lidar com esses dois paradigmas o tempo todo, né? Então, aquela vida de startupeiro, de estar crescendo, inovando, é importante, mas, ao mesmo tempo, aquela vida de empresa grande, de ter controles rígidos e de compliance e de governança também é importante, né? Então, como é que você tem um sangue novo de um startup e um vigor e uma constância e um controle de empresa grande ao mesmo tempo? Eu acho que são as O tempo coisas inteiro que apagando fundamentam... incêndio e, ao mesmo tempo, usando todas as métricas de gerenciamento de uma grande empresa. Mas com o Também, muito DNAzinho da importante. startup, né? Que é aquela coisa um pouco A mais, origem, né? O mais aplicativo. leve, um pouco mais gostosa de lidar no dia a dia, é isso? Tem que ter isso também, né? Tem que ter muito disso. Né? Um como é ambiente que você- saudável, bons relacionamentos, tudo. E nos bastidores do iFood, Felipe, você disse que tem que ter essa capacidade ambidestra aí de gerenciar problemas, conflitos e agir de uma maneira muito rápida. E uma das maiores dificuldades aí de pequenas e médias empresas é esse tempo de resposta, é a capacidade de identificar esse problema, muitas vezes por falta de controle. Então eu imagino que você tenha no DNA do iFood, por ser uma origem de aplicativo, ferramentas para gerenciar tudo isso, conceitos muito claros, métricas estabelecidas. Por trás do aplicativo, como é que vocês fazem esse gerenciamento? O que vocês utilizam de ferramenta? Quais são os principais controles aí para vocês hoje? As métricas. Eu acho que dá para linkar nessa pergunta do Vlad, Felipe, quais seriam os principais indicadores aí hoje, né, internos aí de desempenho do iFood? Perfeito. O paradigma do iFood é um pouco o contrário de muitas empresas, né? É você se perder no excesso de dados, no excesso de números, né? Porque a gente praticamente consegue pegar na logística todos os dados que a gente precisa, né? E criar todos os indicadores que a gente precisa, porque tudo é monitorado a partir do momento que você tem o dado do aplicativo lá, você tem o posicionamento do entregador, o tempo, o dado do pedido. Então, o excesso da informação, ela tá todo o tempo lá para você medir. Então, para você, por exemplo, pegar e baixar isso no Excel é impossível, não dá para trabalhar. Então, você precisa ter ferramentas robustas mesmo de data gathering e visualização de dados para trabalhar, né? Então, é muito importante você saber exatamente o que você espera de determinado projeto ou da determinada estratégia para você colocar foco naquilo que você está medindo como um indicador de desempenho da estratégia. Senão, você se perde num mar de indicadores. E aí você se percebe questionando um indicador que está ruim ou bom, mas que não necessariamente está influenciando nenhum ponteiro ou nenhuma estratégia. Assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você está focalizando, né? Então, ter foco é muito importante. Então, vamos lá. Os indicadores, a gente tem os indicadores de governança, né? O volume de pedidos, o indicador de rentabilidade, né? Então, a gente costuma medir muito o delivery cost, gross margin, EBITDA, MUB, né? Que são os compradores únicos por mês, run rate, take rate, indicadores externos gerais, que são indicadores de segurança, de vigor do negócio, que eles são praticamente indicadores universais e constantes. Dentro da logística, a gente costuma medir muito o tempo de entrega, indicadores de constância, de eficiência do negócio, por exemplo, quantos pedidos a gente consegue colocar dentro de uma entrega, a ocupação da frota, indicadores de satisfação dos restaurantes, dos entregadores, dos consumidores finais. A gente consegue fazer quebras por segmentações internas dos clientes, de acordo com as nossas estratégias de atendimento, né? Enfim,
a gente é capaz de fazer N quebras de acordo com o que a gente está pretendendo trabalhar. O ciclo estratégico do iFood, de forma geral, é definido em anos fiscais, mas com quebras semestrais para facilitar a gente fazer revisões rápidas, entender com os aprendizados que a gente tem a cada 6 meses e, se precisar corrigir a rota muito rapidamente, a gente consegue corrigir, né? Então, isso permite a gente ser flexível e se adaptar ao que está dando errado em termos de estratégia. Se a gente definir uma estratégia de uma forma incorreta em relação ao que está acontecendo no ambiente externo, a gente consegue se adaptar e corrigir muito rapidamente, né? Só em cima dessa resposta dá para gravar 3 problemas. Dá para fazer 3 programas dissecando só nessa. essa explicação, rapaz. Eu já quero falar do indicador do parceiro, mas também já quero falar da pesquisa de satisfação em cima dos restaurantes, porque é uma coisa que me surgiu agora, né? A gente pensa no iFood e a gente pode pensar assim, poxa, o iFood está sempre preocupado com o comprador, né? Mas ele falou dessa preocupação com a satisfação do restaurante, com a satisfação do entregador. Que é o que eu ia perguntar para ele. Como é que vocês gerenciam aí o equilíbrio dos stakeholders, né? Como é que você usa tudo isso para mensurar rentabilidade, satisfação do restaurante, satisfação do cliente que fez essa compra, mas está tudo mensurado e desmembrável dentro dos indicadores ali. Então, é olhar o resultado que você busca e mapear a resposta. Se você quiser resumir qual é o trabalho da logística do iFood, é o tempo todo, é como se fosse uma balança que pesasse esses níveis de interesse o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, né? Então, qual é o indicador de sucesso final? É muito difícil, porque você consegue manter o tempo todo os 3 pilares, e mais o quarto, que é o da empresa, né? A rentabilidade e sustentabilidade da empresa, e todos eles felizes o tempo todo? Depende. Depende se a gente tem tempo, dinheiro e recurso disponível o tempo todo. E normalmente não tem. 3 partes, 4 partes: consumidor final, o prestador de serviço, o restaurante e a própria empresa, que é o iFood. E você tem que equilibrar nessa balança satisfação, rentabilidade, tempo de resposta, indicadores. É uma vida fácil. Resumindo, é uma vida bem fácil, né? Eu diria que a minha vida é muito difícil. Eu acho que é aqui tem a pior vida ali no iFood. A gente pode ver o Felipe com esse cabelo grisalho, essa barba grisalha aí aos 18 anos de idade, né? Tendo uma vida muito fácil. Pode, isso é coisa de família. Cara, é tanto indicador, Felipe, que a gente fica aqui até sem saber por onde começar. Dentro de tudo isso, o que você mais gosta, o que te dá mais prazer, assim, olhar o resultado, é algo que você pegou, pôs a mão e conseguiu dar um up, e é onde te orgulha aí, os resultados que você tem hoje nesse trabalho? Você fala assim de conquistas dentro da empresa? Isso. Resultados que você conseguiu modificar a estratégia e... Números que você virou do avesso e hoje te satisfazem com relação ao seu trabalho. Eu posso, cara, graças a Deus eu posso dizer assim que a minha história dentro do iFood inteira até hoje é uma história de muito sucesso, assim. Não teve um ano que eu perdi uma meta, assim, graças a Deus, sabe? E muito pelo trabalho que como líder, não vou dizer que eu sozinho fiz, sozinho nunca fiz nada dentro do iFood, mas como vetor de mobilização, de liderança, de incentivar os times a trabalhar, de convencimento, né, e de pragmatismo, principalmente, né, de acreditar naquilo e fazer as pessoas acreditarem. E quando elas compraram, a coisa aconteceu, né? E você chegar e ver no final do período o indicador verde, né? E todo mundo batendo e ganhando bônus, cara, a melhor coisa do mundo, assim. É uma satisfação enorme, assim. É incrível. O iFood, né? Felipe, se eu não tiver com dados errados aqui, hoje, se não for a maior, certamente é uma das maiores empresas de delivery de comida do Brasil. E pelos dados que eu tive acesso, são mais de 5 mil profissionais diretos e 700 mil empregos indiretos, procede? Os diretos você está certo, e os indiretos por baixo deve bater isso aí, se não for mais, né?
Isso só na área de food, né? De restaurante, assim. Sim. Isso dá quase 1% da população empregada ativa do Brasil. Isso mesmo, né? A gente costuma falar que a gente seria aí o PIB de alguns municípios e se bobear alguns estados do Brasil aí, em termos de movimentação de dinheiro. Qual o último faturamento anual aí do iFood, Felipe? Você sabe isso de cor? Eu não tenho mais. Mas é monstruoso, cara, né? É um PIB de... É uma coisa gigante, é na casa de bilhões, assim. Eu posso dizer que só em delivery cost dá uma coisa na casa dos 3,5 bi. Meu Deus. É uma máquina grande para se manter girando no dia a dia. E aí a gente tem uma troca de ano eleitoral, mudanças de visão de gestão. A gente ouve muitas entrevistas aí na imprensa em possíveis regulamentações quanto a trabalho por aplicativo, e a gente fala em 700 mil empregos que dependem deste aplicativo, quase 1% de todo o emprego gerado no país. Direto ou indiretamente ligados à operação, né? Como é que o iFood se prepara para isso ou planeja alguma linha de trabalho de segurança aí para o futuro, pensando nessas possíveis variáveis econômicas e políticas aí, Felipe? Tem uma coisa que eu sempre admirei no iFood enquanto empresa foi a capacidade de visão e montagem de estratégia, assim, em antevisão de futuro, assim, né? E o iFood está preparado e é favorável e está muito tranquilo com questões de regulamentação há muito tempo, assim, muito antes de governos começarem a sonhar em regulamentação, né? Tanto é que, sei lá, um pouco antes da pandemia, na cidade de São Paulo e as grandes cidades, começou a se levantar, por exemplo, para te dar um exemplo concreto disso, né? Começou a se levantar questões aí que os aplicativos usavam incentivos e promoções do estilo trabalhe tantas horas e ganhe uma quantidade fixa de dinheiro, e isso seria considerado uma espécie de precarização do trabalho do entregador, né? O iFood praticava isso, a Uber praticava isso, a Rappi praticava isso. Embora a gente tivesse clareza que os nossos critérios não fossem de precarização, o iFood falou, tá bom, se a sociedade entende que isso é uma forma de precarização, o iFood se compromete a não fazer, e de fato, desde daquele momento não fez. O iFood sempre se preocupou em fazer remunerações justas e sempre acima dos valores pagos pelo salário mínimo para as pessoas que se aplicassem, se dedicassem ao aplicativo, sempre pagou seguros, né? Acidentes, seguros nesse sentido, sempre deu benefícios para os entregadores, né, que tivessem aplicados no aplicativo, aplicados não, né, cadastrados no aplicativo. E por si só não consegue dar mais benefícios do tipo Seguridade Social por conta própria, porque tem dificuldades para fazer uma medição justa do que é aplicado a ele no iFood, e também o que é aplicado em outros aplicativos, e tem as questões legais que provavelmente seriam uma barreira de aplicação. Então, assim, a gente tem um time jurídico muito competente, um time de relações públicas muito competente, que está trabalhando junto com os governos de forma proativa nisso, né? E que com certeza vai tirar bons proveitos em prol de toda a sociedade, para toda a sociedade, para os entregadores, e até para a própria regulamentação, quando isso acontecer, que já deve estar em vias de acontecer, em relação para que tudo ocorra bem. Então, preparados sim, nós estamos para uma regulamentação. Vemos isso com excelentes olhos, porque é bom para todos, inclusive para as empresas, porque assim as regras são mais claras, mais transparentes, é mais fácil de dialogar com a sociedade, né? E com regras claras é muito mais fácil operar. Bacana, show de bola, legal. Felipe. Então, o empresário, dono de restaurante, o prestador de serviço pode ficar tranquilo. Acabamos de ouvir do Felipe, a empresa está sólida, preparada para qualquer tipo de regulamentação, e é uma empresa de um porte absurdo, né? O Felipe falou aí na casa de 35 bilhões. Se eu ainda sei... 3,5.
É só no 3,5 ou delivery 35? cost, que é uma linha de despesa, né? Imagina na receita. Né? A gente está falando aí algo em 0,5% do PIB, se eu ainda sei fazer conta. Então não tem como, é uma economia muito forte. E, Felipe, já que isso não é algo que amedronta, que traz algum tipo de preocupação para o iFood, eu imagino que vocês já tenham aí algum planejamento de crescimento. Mas ainda há espaço para expansão, para crescimento numa empresa já desse porte, com todo esse tamanho, no atual momento? Só para confirmar para você, o dado público que a gente tem aqui é 32 bilhões, né? 0,43% do PIB, é um dado de 2020, né? Considerando que a gente teve crescimentos não muito grandes, deve estar pouco, né, nos últimos anos em termos de receita, né? E eu vi, ticket médio deve estar nessa faixa aí. Maio São de 730 2023, mil postos de trabalho. Né? 730 mil postos de trabalho, 0,5% do PIB. Para cada um posto de trabalho nosso, a gente gera 60 indiretos na economia. Tem que respeitar. Sim. O sonho grande é ser uma empresa de 150 bilhões, né? O Fabrício, que é o nosso CEO, sempre fala. E esse é o sonho grande da empresa, né? Então, essa é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, uma empresa brasileira, genuinamente brasileira, né? Com esse potencial, assim, né? Essa é uma das maiores big techs do mundo, né? Se a gente tem espaço para crescimento, com certeza tem, né? Quando a gente olha o que tem hoje dentro de plataformas de food delivery, a gente com certeza tem um share gigante. Mas quando a gente olha o mercado de delivery, considerando o que está fora da plataforma hoje, a gente não tem muito mais do que 10, 12% do mercado, só falando de food delivery, né? Agora, se você considerar que o iFood é uma empresa de logística, e poderia, por exemplo, se você olhar hoje o portfólio do iFood dentro dos negócios, né, eu posso dizer para você que ela conta com uma fintech, ela tem uma empresa de benefícios, né, tem o iFood Benefícios que, por exemplo, fornece vale alimentação, é um negócio do iFood. Tem a parte que fornece, por exemplo, para supermercados, onde eu não é minha atribuição, mas também tem um espaço ali, né, onde tem entregas rápidas, Dark Stores, faz entrega de supermercados, também pode crescer muito. Hoje tem 10% do mercado ali. Tem fornecimento de insumos para restaurantes, né, o shopping. Quase ninguém conhece isso, mas existe. Não fazia nem ideia. Pode crescer ali também. O iFood existe negócio Oi? O iFood tem algum planejamento de atuar na área de couriers, por exemplo? Seu iFood dos escritórios, aquelas pequenas encomendas corporativas? Quando eu entrei na empresa, a gente tinha uma empresa chamada Rápido, que fazia courier, mas mas pode ser uma diversificação futura, retornar para isso, né? Hoje, por exemplo, a gente atua dentro a gente tem um protótipo de multicategorias, né? Trabalha com a Centauro, trabalha com para entregar os produtos deles lá em algumas coisas que não são food, né? Tem um protótipo. É só uma questão da gente acertar, por exemplo, algumas questões de melhoria de serviço dentro da comida, aprimorar a comida, e de repente ter questões de custo de capital para investir em outros projetos, né? Hoje, por exemplo, vocês devem saber, a questão de custo de capital no mundo não está favorável para investir em grandes projetos. E provavelmente a gente precisa priorizar algumas coisas para conseguir escalar e ter questões de escalabilidade. Então não é o momento da gente investir em outros projetos agora, mas futuramente a gente tem espaço para crescimento em outras categorias também, né? O custo financeiro está dificultando a vida de todo mundo. Mas esse papo está ficando muito técnico. Eu quero falar um pouco mais do food. Eu quero ouvir o que dói para o cara que pede a comida e que demora para chegar. Então, polêmica. Polêmica. O cara que pede... Felipe, motoboy sobe no apartamento ou não? Tem problema na entrega. Como é que o iFood lida com essa gestão de crise nessa operação de logística, Felipe, né? No atraso, no problema de entrega. Como é que é isso internamente? Beleza. Existem dois iFoods, né? Existe o iFood que não tem logística, né? Não sei se todo mundo sabe disso, que é o modelo de marketplace, né?
E existe o modelo de logística, que a gente chama de full service, onde o restaurante contrata a nuvem, contrata os entregadores autônomos, né? Que aí é onde eu faço a gestão desse trabalho, né? Quando é um marketplace, o relacionamento e a gestão de crise é feito diretamente entre o cliente e o restaurante, né? E aí as políticas de devolução existe uma arbitragem do iFood com relação a isso, né? O iFood é uma espécie de um juiz entendendo exatamente qual é o papel do restaurante no atraso, qual é o papel do cliente, evitando uma questão de fraude, né? Tá? No geral, a gente procura proteger a parte mais fraca da relação, que é o consumidor, né? Justo. Aí a gente entende se chargeia ou não o restaurante numa questão de problemática. Na questão do iFood, da logística, existe o seguro. Então, se não tiver uma entrega, todos todos recebem, né? E aí a gente acaba arcando com os prejuízos, né? Agora, existe um tempo limite para a gente arbitrar. Então, provavelmente você vai, tá demorando, né? Aí você tem que aguardar, aí você normalmente tem um tempo lá para você poder reclamar e fazer a reclamação. Eu faço de tudo para o seu pedido chegar antes do tempo de você reclamar. Show. Mas quando isso acontece, o iFood absorve esse prejuízo? A gente considera isso como perdas, né, decorrente do processo, porque a gente assegura a entrega. Bacana. Muito bom. Isso Qual que é o dentro do índice? full service, né? Qual que é esse índice de perda aí, ô Felipe? Você tem essa métrica? Tá bom. Hoje meu índice de entrega dentro do prazo é de 92%, dentro do tempo estimado. Acaba tendo 8% de absorção aí na operação. Isso, aí o que acontece, né? Aí começa a nossa inteligência, né? Era a minha próxima pergunta, né? Inteligência artificial já está nessa brincadeira? Como é que é isso dentro dessa... Desde que eu entrei em 2018, né, a gente implementou o primeiro protótipo de machine learning e inteligência na estimativa dos tempos de promessa. É responsabilidade da logística determinar isso, né? Existe o tempo de preparo do restaurante, né, do prato, mas a gente que define o tempo que vai ser entregue, porque a gente sabe aonde está o entregador quando a gente vai definir qual é o entregador que vai pegar o pedido, a distância que vai estar o cliente do restaurante, isso é considerado, e muito provavelmente a relação de pedidos que tem na região e entregadores totais que tem na região e aquela fila total cidade, né? Com quantos pedidos a entrega sai lá? São vocês que determinam ou o restaurante? O motoboy sai com 10 pedidos, Dentro da logística, quem determina é a logística do iFood, porque eu preciso levar em consideração o tempo que isso vai para eu formar o lote, né? Vamos pensar assim, quanto a carga. A última entrega com um tempo longo demais. Não pode atrasar, né? Sim. Mas como eu ia dizendo antes, né, eu entrego 92% dentro do prazo acordado, mas a minha inteligência diz, por exemplo, que a maioria dos clientes não se incomodam de esperar um pequeno atraso de até 5 minutos, né? E quando eu considero até isso, 97% dos meus pedidos é entregue até com 5 minutos de atraso. Isso aumenta para 97%. Você acaba tendo 3% que acaba virando uma disputa. Isso. Mas quando a gente olha 3% de, sei lá, quase, dentro da logística, quase 20 milhões de pedidos por mês, é um volume que eu tenho que abaixar para muito menos que isso. E aí, esse trabalho, essas métricas, para tentar reduzir esses 3%, vocês fazem um trabalho de inteligência para encontrar alternativas para reduzir isso. Isso tudo Exatamente. Em cima de tecnologia, de inteligência artificial, de algoritmos, ou naquela reuniãozinha de pauta dentro da empresa? Das duas coisas. É um misto. Um misto. Não tem como, né? Não tem jeito. A inteligência artificial assim, não substitui. Não, a inteligência artificial está até no meu lanche agora. Dá para falar isso. Não tem jeito. Não dá para fugir. Tá no lanche. E cada vez mais vai vir, né? A tendência é cada vez mais vir, sabe?
Vocês podem aguardar aí nos próximos meses mais novidades aí do iFood com relação a isso. Opa. Spoiler, Felipe. Inclusive, Começou, dá uma dica. Não, cara, tipo, não pode. Tentei, vocês viram que eu tentei, não quero revelar. Inclusive na questão do atendimento, já tem muitas novidades com inteligência artificial já no tratamento, porque é muito volume para um atendimento humano ter qualidade e velocidade, né? Então, muitas pessoas falam, pô, demora para atender, né? Então, para ser mais ágil, mais rápido e mais assertivo, também precisa usar boas ferramentas de inteligência para direcionar as pessoas para o atendimento mais rápido. Né? Vamos ter chatbot já com inteligência artificial. Né, não tem o chat GPT, né, que tá entrando aí, já é uma realidade para a gente aqui já. Que tá um fervo falar disso, né? Meu Deus do céu. Em todo lugar, né? Meu Deus do céu. Em todo lugar. E a abrangência do iFood hoje vocês estão em todos os estados, em todo o território nacional, já extrapolou? Como é que é isso? Já, todos os estados a gente atua. Acho que são 1.700 cidades com a plataforma, alguma coisa na casa de 600 cidades com a logística. Né? Queremos expandir mais, dependendo muito da questão de cobertura dos pedidos e a possibilidade de formar uma nuvem com nível de serviço, só é o nosso maior paradigma. Né? E fora do país? Fora do país, o iFood já esteve presente na Colômbia, fechou recentemente por questão do custo de capital. E foi sócio de um outro parceiro no México, mas foi comprado, né, e saiu um pouco antes da pandemia. Eu tive lá fazendo uma operação de melhoria do nível de serviço em 2019. Cara, eu vou te falar uma coisa, não é porque a gente está aqui, você está na nossa frente aqui na tela, não, mas eu tive recentemente fora do país e eu tive a oportunidade de usar uma ferramenta similar na Tailândia. É gritante, é absurda a diferença quando você compara com o serviço que a gente tem do iFood. O iFood é muito melhor. O iFood é muito melhor. Obrigado. Mas assim, muitas pessoas que viajam, inclusive para os Estados Unidos, já deram esse feedback. Eu queria compartilhar com as pessoas humildemente que os indicadores de desempenho do iFood, eles são world class. Eles são comparados aos melhores do mundo, né? Para os nossos investidores, né, o nível do iFood ele só perde para a Meituan na China, né, e para a DoorDash. Mas em termos de crescimento a gente não está conseguindo acompanhá-los, né, infelizmente, ainda. Então, eu vi que você comentou, Felipe, que acabou deixando uma operação no exterior por custo de capital. E Exato. Isso preocupa porque é um momento global. No Brasil também não é diferente, a gente vive um momento de dificuldade de custo de capital. Isso, com certeza, é um grande problema, não só para o iFood, mas para todas as empresas. E hoje, quais são os principais obstáculos aí para o iFood? Quais são os desafios de curto prazo que vocês enxergam, além do custo de capital? Tá. Olha... vamos pensar assim, eu entendo que para a gente conseguir crescer e escalar de uma forma muito rápida, qualquer negócio que eu queira com a logística, eu entendo que eu preciso fazer o meu custo de entrega ser muito mais barato do que ele é hoje, né? E como é que eu faço isso acontecer sem mantendo o ganho e a rentabilidade do meu entregador no patamar que está hoje ou melhorar, né? Porque não é só a pauta de regulamentação que está em vigor, mas a nossa preocupação e o nosso valor de fato ser uma empresa que remunera bem ou remunera muito melhor do que ou ser reconhecida como uma empresa que realmente remunera bem os entregadores, sabe? Como é bom ouvir isso e saber que o iFood já estava preocupado com isso antes do governo se preocupar, né, Felipe? Que bacana. Sempre tivemos preocupado com isso, que bacana. Né? O que acontece é que normalmente as demandas de pedidos por entregador elas são variáveis e são cíclicas, né? E não necessariamente como a nuvem é voluntária, ele entra e sai desde o momento que ele está cadastrado, a hora que ele quer. Eventualmente a gente não consegue gerar o balanceamento de oferta e demanda na velocidade necessária conforme eles vão entrando, né?
Então é muito difícil fazer isso de uma forma muito rápida e rentável. Então a gente passa por um período de latência até equilibrar. E aí eles ficam frustrados, né? Mas o que eu gostaria de fazer? Acelerar o nível de eficiência a ponto de ter um custo por pedido equivalente ou muito mais barato ao que se paga fora da plataforma, de maneira informal ou mais barata, para que a gente fosse muito mais competitivo e pudesse, a partir do custo que eu tenho, gerar a margem para qualquer negócio que eu quisesse, sabe? Em vez de eu fazer o contrário. Exato. Em vez de fazer o contrário, eu definir um modelo de negócio mais com menos em menos tempo. Exato. Ou seja, né, o que todo mundo que trabalha com logística precisa fazer o tempo todo, né? Mais com menos em menos tempo. Não tem jeito. Exato. Ô Felipe, você já percebeu que eu sou o cara das perguntas para gerar conversa aleatória, né? E pergunta difícil, né? Só as perguntas que todo mundo queria fazer, mas não achava pessoa para perguntar, né? É o que a galera quer saber, né? Meio ambiente. Hoje se fala muito em meio ambiente, né? E você com uma frota dessa, você com uma movimentação dessa hoje em todo o país, com certeza vocês têm, né? Alguma coisa já com compensação de combustíveis fósseis, da queima disso. Como é que é isso dentro do iFood? Como é que é a pauta ambiental dentro do iFood? Sim. Cara, tipo, tem muita coisa para o iFood falar para a sociedade com relação a isso. Isso. Dentro do iFood a gente chama isso termo de... Oi? Eu estava procurando esse termo que o Vlad falou, ESG. ESG. Então, dentro do iFood a gente chama de EMI, né? Que é Educação, Meio Ambiente e Inclusão, né? É o termo que a gente trouxe para dentro da nossa cultura, né? E o lema estratégico para a sociedade do iFood que a gente atua já há um bom tempo é iFood, né? Alimentando o futuro do mundo. Para você ter uma ideia, qual é o nosso compromisso com a sustentabilidade, de uma forma geral, nesses termos aí, tá? E quão forte isso é para a gente. Tá? Faça um pedido do iFood quando você for fazer e observe lá no seu aplicativo que você vai ver que aquele pedido que você fez já tem os créditos de carbono gerado. Eu só vou fazer Você consegue ver na plataforma? Quando você fizer um pedido. Eu só vou falar que vou fazer se a Nutri não estiver assistindo, viu, Felipe? Se a Nutri estiver assistindo, eu vou falar que não, mas eu faço depois. Mas tem vegano lá na plataforma. Eu faço sim. Né? Bacana, então, bacana. Isso é uma pauta hoje que todo mundo fala, né? Todo mundo que abre discussão, isso acontece e acaba puxando. Imagino que vocês... confesso que eu nunca observei. Eu também não, mas imagino que eles devam ter questionamento disso o tempo todo. No checkout do pedido, se terminou, quando tiver contando o tempo de entrega lá, você vai ver isso. É que normalmente no checkout eu tô com muita fome. Eu não fico Mas vamos lá, a meta declarada do iFood é ousada. Eu espero que a gente consiga cumprir. Mas é zerar a nossa poluição com as entregas até 2025. Né? Por meio de compensação. Ou seja, a gente tem mais 2 anos para fazer isso. 2025, tá aí, Felipe? 5. Exato. Mas além da compensação de crédito, vocês têm mais alguma carta na manga aí? Vamos lá, né? Então vamos começar pelo que já está em andamento, né? A gente já trabalha, por exemplo, com incentivo de modais limpos há muito tempo, né? Por exemplo, o que a gente trabalha com a bicicleta, que já, além de fazer inclusão social de pessoas que, para uma fonte de renda, sem necessariamente ter um veículo, é uma fonte sustentável, né? O mais recente aí é a parceria que o iFood faz através do programa iFood Pedal com a Tembici, né? E está expandindo isso para mais cidades do Brasil. Tem em São Paulo já faz um tempo. Recentemente aí, não sei se existe uma parceria com as motocicletas da Volts, né? Que você faz troca de bateria em pontos estratégicos. Isso está em andamento para os entregadores e substituir uma moto a combustão por uma moto elétrica. Isso já é uma forma de trabalhar a questão de combustível fóssil, né, dentro do processo. Já existe trabalhos com fornecedores, com restaurantes parceiros, por exemplo, o McDonald's, para substituir embalagens
poluentes por embalagens Bio. sustentáveis. Isso é o que a gente já está fazendo aqui, né? Para começar o processo. E aí vai ter outras questões, assim, em questão de meio ambiente, assim, né? Aí tem projetos internos lá, a gente tem questão de horta orgânica, que são coisas de potencial nosso, de educação interna nossa, mas, enfim, o nosso compromisso com o meio ambiente, ele é forte. Temos um compromisso com a geração de educação também, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um programa de formação e educação para entregadores, né? Mês passado aí a gente formou uma turma com 900 entregadores no ensino médio. Isso é bem legal. Não fazia ideia disso, cara. Explica um pouco melhor isso pra gente. Sensacional. Existe um programa chamado iFood Decola, né? Com mais de 200 cursos de formação para entregadores mesmo, né? E o mais importante aí, um deles é o ensino médio, né? Que formou, mês passado, 900 pessoas entregadoras no ensino médio, né? E tá noticiado na imprensa aí. Que legal. Eu ia te perguntar se você tinha ideia desse número, de quantas pessoas, de quantos profissionais aí já passaram por essa experiência aí com vocês. Foi a primeira turma formada, 900 entregadores, né? 900 entregadores. Você tem Muito ideia legal. da média de escolaridade dos entregadores? Olha, de cabeça eu não sei, mas para a gente formar 900 pessoas, eu acredito que deve ser bastante plural, assim. No ensino e a médio, maior né? parte, No ensino médio. né? E a maior parte não muito bem formada, né? Esse ensino, quais são as opções dele? Hoje ele está focado somente no ensino médio ou tem mais algum leque aí de educação? Não, tem cursos profissionalizantes. Hoje tem outras formações de cursos técnicos, né, na formação de, por exemplo, programação, para formar profissionais de tecnologia também, dentro do programa de educação do iFood, né, não só para entregadores, mas para outras pessoas da comunidade carente também. Fora isso, né, também está noticiado na imprensa, né, que a gente custeou e forneceu a internet da tecnologia Starlink, né, para as escolas públicas das cidades de Laje e Cunha, né? São cidades de zonas rurais que, se não tivesse Starlink, nunca teriam internet. E isso está mudando a vida dessas crianças dessas cidades aí para poder ter um pouco de inclusão digital. Né? Eu acho isso fantástico, porque o Brasil sofre com uma síndrome aí de achar que toda empresa ela é vilã, exploradora, que não traz benefício nenhum, que o motoboy, que o tá prestador ali. de serviço é explorado pela empresa que lucra bilhões por ano, mas ela não tem essa percepção, né? Talvez nem acesso a essa informação do trabalho de bastidores que a empresa faz por todos os seus prestadores de serviço, de capacitação, de qualificação, de algo que pode auxiliar em um plano de carreira, uma evolução, uma transição de carreira para ela ir para uma outra área de trabalho. E todo esse trabalho social, né? Você colocar uma internet da Starlink numa comunidade, coisa que muitas vezes o governo não faz. Divulga isso, Felipe? O iFood faz algum trabalho de mostrar para o consumidor que isso é feito? A gente está tentando fazer isso de uma forma mais eficiente, né? Porque quase ninguém tem manifestado conhecimento sobre isso, né? Sim, não, isso é importantíssimo. E eu acho que é uma das dificuldades que a gente tem na nossa relação com a sociedade, né? Se a gente contasse mais, talvez muitas coisas que as pessoas falam, nossa, o iFood faz isso, faz aquilo, não faz aquilo, seria visto de uma forma diferente, mas a gente faz sim. Eu sempre ouvi que não basta ser bom, tem que parecer bom. E a percepção da sociedade de tudo isso que vocês fazem, suprindo até uma carência de ações governamentais, como por exemplo a internet, né, para uma comunidade local que aquela comunidade jamais teria acesso à internet, isso muda a percepção, né? Com certeza isso muda a percepção do cidadão sobre a empresa. E isso muda o entendimento de uma sociedade, todo mundo ganha com isso. Isso realmente é algo que merece ser melhor explorado, viu, Felipe? Precisa. Você disse Laje e Cunha, onde ficam essas Lajes fica no estado de Santa Catarina, né? E Cunha fica no interior de São Paulo, né? Quase Cunha na divisa na divisa com o Rio ali, depois de Aparecida. Com Paraty, fica quase perto de Paraty. Isso. Legal. E Lajes é em Santa Catarina, eu conheço também. Santa Catarina, isso. Bacana. São no total 10 escolas públicas que vão ser beneficiadas com essa ação.
né? E dentro da parte de inclusão social também, né, a questão da diversidade, né? A gente tem uma meta interna de ter 40% de lideranças femininas, né? Isso até o final desse ano. E 50% dos colaboradores entre pretos e pardos, né? Então a gente tem bastante preocupação com a diversidade também aqui dentro do iFood, né? E Fora os programas de apoio e discussão da diversidade. Essa diversidade, ela passa por um processo de qualificação para se criar uma capacitação da diversificação, porque a diversidade por diversidade, ela acaba sendo muitas vezes um tiro no pé. Você diversifica para fazer o politicamente correto, mas se você não trouxer junto aquele processo de capacitação para essas partes que muitas vezes são mais frágeis, com menos acesso à educação, para que ela possa integrar essa diversificação e se sustentar lá, ela não se sustenta. Esse processo de diversificação passa por esse processo de qualificação também, para que você tenha essa diversificação dentro de um conceito de sustentabilidade? A gente faz duas coisas. A gente tanto faz a formação dos que começam nos cargos de base, né, de uma forma bastante cuidadosa, e tanto quanto faz a procura pelos melhores profissionais do mercado também, né? Esse programa já existe veja há quanto só. tempo? Oi? Esse programa ele já existe há quanto tempo? Esse programa ele foi institucionalizado como meta no início do ano passado. Então a gente tem uma meta bem agressiva para cumprir em curto prazo isso. Já devem estar colhendo frutos, porque o prazo é curto. A gente está on track com a meta, para você ter uma ideia. Legal. Bom, esse papo tá bacana pra caramba. Fala, Felipe, desculpa. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente, para suprir essa questão de dificuldade de comunicação com a sociedade, foi implementado recentemente uma vice-presidência de impacto social, né? E ela é uma das lideranças de altíssimo escalão que atende essa meta de diversidade. Ela é uma vice-presidente de cor negra, né? Então, extremamente competente. Não é só uma linha, não é só um projeto, é um troço muito considerado. É uma das pessoas mais impressionantes que eu já vi na minha vida, assim. Isso é sensacional. Quando o projeto ele é verdadeiro, ele é sustentável e ele causa um impacto. O problema é que a gente se esbarra com projetos para efeito de marketing e politicamente correto. Só para divulgar, dizer que tem. Mas quando uma empresa do tamanho do iFood cria uma vice-presidência para o assunto, a coisa é séria. A coisa é séria. Mas a coisa é séria e esse papo tá muito sério. E a gente está partindo aí para quase que última parte do nosso bloco. Papo. A gente já está aí há 50 minutos batendo papo com esse cara fantástico. E eu queria falar de coisa engraçada, bicho, com você. Queria falar de causos. Bastidor. Queria falar de situações inusitadas que você acaba tendo conhecimento, de abacaxi para descascar, de problema engraçado. Como é que é isso? Tem história para contar? Que possam ser compartilhadas. Olha a cara dele, Ele tem tanto, mas será que eu posso contar? Não sei. Pode. Escolhe só uma meia dúzia aí, vai. Eu não sei se fica sendo engraçado pra quem vai ouvir, né? Mas pra mim, pra gente aqui foi muito engraçado, né? A gente bora. Os causos, né? Eu vou separar assim o dia que por exemplo, no dia a circunstância não é muito feia, não acaba não sendo muito engraçado, né? Mas que no dia no dia exato que foi decretada a pandemia no Brasil, a gente estava num evento não, foi um ano antes, não foi no dia da pandemia, não. Foi um ano antes. A gente estava fazendo o planejamento estratégico, né? E aí o vice-presidente de logística, ele parou o planejamento estratégico. Peraí que o Armel vai falar. Eu vou falar? Vou falar o quê? Né? Aí ele meteu o microfone na minha mão e falou: fala aí, Armel. Aí meteram um karaokê para fazer eu cantar evidências. No meio da reunião estratégica. No meio da reunião estratégica. Como é que é? Isso 19. Peraí.
Desculpa, mas você deixou a bola quicando, eu vou chutar. Dá uma palhinha pra gente. Não, pelo amor de Deus, não. Eu tô que Eu sou você muito que ruim pediu, com bicho. sertanejo. Não faz Você deixou a bola picando. Você praticamente pediu pra cantar evidências Não faz pra isso gente. não, não faz Evidências isso não, pra pelo amor de gente, Deus. pô. Ainda mais assim, Vai lá, a gente remoto, dá uma que tem forcinha, atraso. Não vai, faça isso. disfarça. Mas assim, isso foi... isso foi muito engraçado, porque ninguém esperava e o pessoal fala até hoje assim, ô, você vai cantar, meu? Aí eu falo, pelo amor de Jesus, né? Não faça isso. é o cantor? Dobra minha meta, mas não faça eu cantar. A galera fica Em Cuba. esperando a próxima reunião estratégica pra te ouvir. Mas toda, você vai cantar, meu? Eles chamam de Armel, né, que é o meu sobrenome, porque Felipe dá o pau, né? Assim, 3 mil, Felipe. É. E de entrega, E- você não quer contar Nossa, uma de entrega? tem muita, assim, tem época de Black Friday, tem muita coisa engraçada, assim. Teve uma vez que a gente guarda até hoje o recorte do jornal, o dia que a gente mandou 200 entregadores ao mesmo tempo lá na porta do Estadão, sabe, vocês conhecem o Estadão, a lanchonete que faz os sanduíches de pernil? Sim, já comi Maravilhoso. muito ali, nossa. Pois é, tipo, isso hoje não acontece mais, mas isso 200 aconteceu entregadores. A demanda tava boa. 200. Porra. Mas foi uma falha sistêmica? Não, é porque você naquela época você soltava os cupons tudo de uma vez. A gente não tinha muita experiência com cupom. Soltaram 1000 cupons do Estadão. Imagina. Aquela enxurrada de... Aí- Cara, não tinha nem onde aí- parar a Não motoboy tem, ali. não. 200 Travou o centro. Não, Acabou, parou tudo. quando você olha a foto, assim, aquele monte de motoca na porta do Estadão, gente. Pô, manda pra mim essa foto, eu quero ver. Hoje a gente dá risada, mas naquele dia assim a gente chorava, né? Mas o que a gente vai fazer? Cara, e agora? Não vai ter demanda pra todo mundo, os caras vão ficar malucos. E vira notícia, né? Virou, tem notícia, recorte né? do jornal, do Estadão, O Estadão falando do iFood no Estadão. Estadão falando do Estadão. Meu Deus do céu. Esse é um, e depois aconteceu um grande problema de sistema numa outra Black Friday que aconteceu, só que no Bob's da Avenida Paulista. Eu tô aqui ainda? Tá. Aí foi algo na casa de 750 entregadores que foram despachados de uma vez, porque quando liberou, tava acumulado os pedidos, né? Só que esse tipo, a gente falou, o que a gente vai fazer? A gente precisa cancelar, porque não vai conseguir entregar, né? Já tava atrasado umas 3 horas o pedido. Era tipo... a coisa de acho que era, sei lá, 99 centavos você entregava o combo do Bob's, assim. E aí a gente falava assim, vai cancelar, e o pessoal do Bob's falou, não, eu tô entregando aqui, tipo, então vamos entregar. E começou a entregar e as pessoas aceitaram, a gente conseguiu entregar, foi aquela legião de entregador, 750. Imagina, a Paulista E aí eles inteira, entregaram e metade saíram. da Paulista cheia de motoboy esperando. Meu Deus, parou a Paulista, cara. Parou a Paulista, 750 motoboys. Ô Felipe, e você falou tanto de cupom aí, qual que é o hack do cupom? Como é que a pessoa fica atenta, aquele clube de desconto? Qual que é o melhor caminho aí para quem é usuário da sua plataforma conseguir ter sempre um cupom de desconto aí? Gente, tem cupom de desconto tem o tempo todo, né? Se você olhar dentro do aplicativo, tem uma parte que fala lá, meus cupons, e ali você tem toda uma carteira de cupons para você consultar o cupom que você tem disponível. Se você clicar nele, ele já abre os restaurantes, as ofertas que estão lá, né? Esse aí é o padrão, Agora, era aquele hack do Felipe. Agora deixa eu explicar a parte triste. Ele é gerido por inteligência artificial, então ele acabou o hack. Acabou. sobre ele, entendeu? Acabou o hack. Não tem mais. Acabou o hack, não tem mais o cupom de 99 centavos na Paulista. Aparece alguns, né? Mas hoje o clube é mais inteligente, é mais vantajoso do que o cupom antigo, né? Então ele provavelmente vai gerar ofertas mais legais para você. Mesmo que você pague pelo clube, ele vai gerar ofertas mais vantajosas. Isso é bacana. Bacana, vamos lá. Ô Felipe, a gente tem no público da Camex diversas empresas, né, de logística, o pessoal aí de importadoras, de exportadoras, que com certeza tem muita gente ouvindo a gente aí e que vão ouvir esse papo gostoso que a gente está tendo aqui. Para essas empresas que estejam aí assistindo ou que vão assistir a gente depois, quais são as dicas aí do Felipe?
Quais são as principais tendências? O que você quer deixar aí de recado para essa galera? Nossa, logística é uma coisa que ao longo dos anos é impressionante, assim, né? Que eu trabalho acompanhando a logística desde que eu trabalhava na indústria, há muito tempo atrás, assim, e é impressionante como evoluiu e diversificou a logística, né? E se associou à tecnologia, né? E aquilo que antigamente era muito caro e as pessoas praticamente fugiam daquilo, né, em termos da logística, né? Era impressionante como o pessoal falava muito em RFID, mas era caro aplicar um RFID, né? Hoje é muito barato, é praticamente inviável isso. Hoje as pessoas na padaria podem colocar um RFID, né? E então o que eu aconselho, assim, e tem vários desdobramentos. Então, por exemplo, hoje o iFood é especializado na que a gente chama de last mile, né? Last mile de 30 minutos, né? Mercado Livre faz o last mile, mas entrega no mesmo dia coisas que você demorava uma semana. Entrega um celular, um computador, uma geladeira, sei lá, em 3, 4 horas, e a gente tinha que esperar, sei lá, uma semana, e coisa que a gente tinha que comprar no e-commerce, né? E tem as empresas do middle mile, do first mile, e se você quer trabalhar com logística e a sua empresa, então tenta entender exatamente no que você é forte. E se inove constantemente nisso, cara. Não tenta fazer tudo, não tenta agradar todo mundo, porque você vai acabar se envolvendo numa questão de ficar extremamente igual pato, né? O pato anda, o pato nada, o pato voa, mas o pato não faz nada disso muito bem, né? Nenhum dos três ele faz Então, bem, né? procura ser muito bom naquilo que você faz e procura se disruptar toda vez naquilo que você faz, assim, sabe? Porque assim você vai conseguir entender até quando aquilo vai atender teu público, até quando aquele teu negócio ele vai ser sustentável e exatamente a hora que você vai precisar fazer o seu turnkey no teu negócio. Senão, você vai ficar perdido, você vai perder negócio, você vai perder dinheiro e você não vai saber exatamente a hora que você vai precisar revolucionar o seu negócio. Ainda mais no Brasil, cara, que é uma situação que o custo o custo do Brasil é muito grande. Custo de imposto, situação de malha ruim, é manutenção difícil, é imposto de veículo, é combustível. É imposto de Então, novo. oi? É imposto de novo e mais imposto. É isso. Então, gente, tipo, dá pra ter um negócio desse no Brasil e ser muito bem sucedido? Com certeza. Mas olha onde você é muito bom, onde você é muito forte e foca. Eu acho que o foco é tudo, assim. E acreditar no que você faz, e muito, antes de fazer. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar, cara. E se você não acreditar, você não faz. Que recado, hein? Que recado. Hashtag fica a dica. Felipe, cara, obrigado demais. Papo bom demais. Aliás, essa parte do acreditar é até mais importante do foco, porque quando eu aprendi que se você acredita, você faz, cara, a minha vida mudou muito. E se você acredita, você foca. Então acredita primeiro, né, Felipe? Isso é a mais pura verdade, Felipe. Eu comecei a minha carreira em comércio exterior na área de logística internacional, agenciamento de carga. E isso há lá mais de 20 anos atrás. E comecei ela com uma mesinha de bar, aquelas que você dobra, um computadorzinho emprestado, internet de escada, no fundo da casa do meu pai, com meus 20 anos de idade. E hoje a gente está aí há 20 e tantos anos de mercado, com representantes, parceiros em mais de 64 países. Com a Camex. Atuando pela Camex, atuando em outras instituições. E tudo isso começou baseado nisso que você falou. Acreditar, enxergar no que você é bom e ir para cima, matar no peito e porrada, apagar incêndio todo dia, entender o que você faz. Logística é isso, né? Que recado. Show de bola. Felipe, você quer deixar suas redes sociais, quer deixar seu contato para essa galera que está assistindo a gente aí, de repente contactar você? Não sei se você tem isso, se pode. Fica à vontade se você quiser fazer. Não, espaço pode. É teu também. Se você quer conhecer um pouco mais de um cara
fera em logística, procura Felipe no Mas LinkedIn. atrasou, não liga pra ele, não é ele que vai resolver. Não é assim, gente. Não é atrasou teu lanche, não é isso. Não é isso. Até porque eu fico escondido. Provavelmente a gente atende no meu lugar. Assim, a rede social que eu sou mais ativo é o LinkedIn, né? Eu procuro ficar meio longe dessas redes sociais do tipo Facebook, Instagram, porque tá muita discussão pouco produtiva, né? Ultimamente, em Polarizado, termos né? de... Tô contigo. Isso. E assim, não adianta comprar lado, né? Eu costumo ouvir todos e checar todos e ver que normalmente todo mundo não tem razão em nada, parcialmente razão, mas muita de desinformação de todos os lados, né? Pois é. Importante é estudar bem as coisas para você entender a origem dos problemas antes de sair tomando partido. Mas, assim, então no LinkedIn aqui é linkedin.com, né, /Felipe Armel, tudo junto, né? É o meu perfil no LinkedIn. Repete pra gente, bicho, por favor. linkedin.com /in, né, IN, /Felipe Armel. Maravilha, maravilha. E o Vlad tem os links da Camex aí pra gente, é isso? É isso, né? Você vai seguir o Felipe, já aproveita que você vai estar ali no LinkedIn, já procura a Camex também, nosso site lá, o www.camex.org.br. A gente também está em Instagram e Facebook, você vai lá, digita facebook, instagram.com.br/camexorg, você vai encontrar a gente nas redes sociais e no LinkedIn também, o LinkedIn /camexorg. Show de bola. Felipe, mais uma vez, muito obrigado por essa troca, muito obrigado por essa hora aí. Passou voando. Passou voando. E isso bom, é um bom agradeço sinal, vocês. isso é um bom sinal em podcast, quando a gente nem vê a 1 hora passar. Vlad, obrigado também pela oportunidade. Eu que agradeço. Agradeço Muito, o muito seu... feliz de estar aqui. E espero ter outras oportunidades. Pode contar comigo aí. Agradeço a sua participação, agradeço o Felipe por ter encontrado um tempinho na agenda, que eu sei que é corrida. Agradeço de coração, Felipe, o que você precisar aqui, conte com a gente, conte com a Câmara, qualquer situação para o nosso lado aqui que a gente puder ser útil, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado mesmo. Nossa, eu agradeço vocês demais aí pelo convite, né? Espero ter atendido a contento as expectativas, né, de vocês, da audiência de vocês. Eu fico à disposição aí para sempre que vocês precisarem de alguma coisa, a gente conversar, tô aí. Muito contente, muito obrigado mesmo. É isso. Muito obrigado, Valeu. Felipe. E a você de casa, não esqueça de seguir a Camex, ativar o sininho, porque a gente tem mais um convidado de peso para trazer para vocês em breve. Um abraço. Muito obrigado.